Salmo 103, diz assim a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Amados irmãos, aqui nós estamos observando a palavra de Deus no Salmo 103, né? O Salmo 103, ele fala aqui no início, na epígrafe do texto, né, que Deus ele convida as pessoas a louvar por amor de sua graça. Nós temos que sempre procurar louvar a Deus por aquilo que Ele é. Não somente por aquilo que Ele faz, mas principalmente por aquilo que Ele é. Procurar louvar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus onipotente, Ele possui todo o poder. Ele é o Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é o Deus onisciente, Ele possui todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então nós temos que procurar ser agradecido a Deus, procurar louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é. E também pelo que Ele faz, mas principalmente por o que Ele é. O Deus poderoso, maravilhoso, o Rei da glória, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no Salmo 103, né? Salmo 103, aqui o salmista, ele declara com a palavra de Deus, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O salmista, ele declara: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Como é maravilhoso quando nós conseguimos bendizer o Senhor e quando tudo que há em nós bendiz o santo nome do Senhor. Amém? Nós temos que sempre procurar ser agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus, ela diz, né, que Deus, Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele nos ama, né? E quando nós paramos para pensar quão grande é o amor de Deus por nós, quão grande é a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Você sabia que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais vivos? Porque a Bíblia diz, né, se não fosse a misericórdia de Deus, não haveria ninguém mais estaria vivo. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são de geração em geração sobre aqueles que lhe obedecem. Então, um dos grandes motivos de nós estarmos vivos é a misericórdia de Deus. Todos os dias, quando nós acordamos, quando nós despertamos, né? Nós já devemos, as primeiras palavras já devem ser de amor a Deus. Quando você acordar, você já deve dizer glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por quê? Porque aqui o salmista, ele declara aqui na palavra de Deus, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, né? E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então este é um princípio para a vitória. Este é um princípio para nós sermos aceitos por Deus, para nós sermos bem-sucedidos na presença de Deus. Bendizer o Senhor,
com a nossa vida, bendizer ao Senhor com as nossas palavras, bendizer o Senhor com as nossas atitudes, louvado seja o nome do Senhor. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos, porque as suas elas são de geração em geração sobre aqueles que o obedecem. E aqui, meus amados irmãos, né? Você que está chegando agora na live, nós estamos lendo aqui no Salmo de número 103, né? Onde o tema do texto diz Deus convida a todos para louvar a Ele pela sua graça, né? Já pensou na graça de Deus? Deus decidiu nos salvar. Deus nos decidiu nos dar a vida eterna. Deus decidiu enviar seu Filho Jesus para que através dele nós obtivéssemos a salvação, o perdão e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Nós temos que bendizer o Senhor do fundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus declara: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor. Amém? E aqui na palavra de Deus, glória a Deus, o versículo 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Né? Nós temos que bendizer o Senhor, né, com a nossa alma, e não podemos nos esquecer de nenhum dos benefícios que Deus nos proporciona. Deus, Ele tem feito tudo por nós. Será que nós temos sido agradecidos ao Senhor? Será que nós temos entregue a Ele a devida honra? Será que nós temos buscado e confiado nele verdadeiramente, mesmo diante das maravilhas que Ele tem feito por nós? Né? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. A palavra de Deus, ela declara: reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Porque a palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tudo aquilo, irmão, que acontece na nossa vida, ou é a vontade absoluta de Deus, ou é a permissão de Deus. E nós temos que glorificar a Deus por tudo, porque a palavra de Deus, ela declara que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Então, nós sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo, e que nada foge do controle do Senhor. Né? O Senhor diz na sua palavra que Ele tem todo o controle. Né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Então nós observamos e entendemos que Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Ainda que o mundo esteja em alerta, ainda que as coisas aparentemente possam estar parecendo que não vão bem, que não estão bem, mas Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está sempre acima de tudo e de todos. Porque quando Ele diz na sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer mandar providência, quando Deus quer mandar o livramento, quando Deus quer operar, não há força no universo que possa impedir o agir de Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra.
Então cabe a nós, sabendo da grandeza de um Deus maravilhoso, que é este Deus que nós servimos, a cada dia nós confiarmos nele, nós buscarmos nele todos os dias a direção da nossa vida, nós buscarmos nele todos os dias o conforto para a nossa alma, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então nós temos que nos alegrar, fazer de Deus a nossa maior alegria, a nossa maior confiança, o nosso maior propósito, né? Se você lê a palavra de Deus, que está escrita lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é um princípio, é uma prioridade, de nós sempre buscar priorizar o Senhor e a sua vontade em nossas vidas. Porque quando nós priorizamos a Deus, com certeza nós vamos ser uma propriedade particular para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos ser uma propriedade particular para Ele. Por quê? Porque nós priorizamos a Ele. Nós mantemos um compromisso, nós mantemos uma aliança com Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Israel, o povo hebreu, eles estavam no deserto, e Deus é maravilhoso, né? Deus, ele não tem nenhum problema em sustentar uma multidão no deserto. Não, Deus não tem problema com localização, se é no deserto, se é numa grande metrópole, não. Deus, ele é poderoso em todas as circunstâncias, amém? Ele é Deus, e Ele é o único Deus verdadeiro. Então, quando o povo hebreu estava no deserto, ali com Moisés, né, o grande libertador a qual Deus levantou para liderar aquele povo, e todos os dias Deus realizava a providência para com aquele povo. Todos os dias pela manhã Deus mandava o maná, né? Deus mandava o maná toda manhã, eles tinham que recolher aquele pão que caía do céu para eles se alimentarem. E teve algumas pessoas ali no meio do povo hebreu, alguns hebreus, que eles queriam juntar maná para vários dias, e Deus não concordou com aquela atitude, né? Eles queriam juntar maná para vários dias, e Deus não se agradou. Aquele maná que eles juntaram excessivamente, o que foi que aconteceu? Estragou. E Deus disse: por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria que todas as manhãs eles fossem recolher o maná que caía do céu. O que eu entendo com isso? Todos os dias Deus queria que o povo fosse buscar a porção necessária para aquele dia, né? Por quê? Porque Deus, ele quer que nós venhamos aprender a todos os dias confiar na providência de Deus, a todos os dias confiar que Deus, ele trabalha para aquele que nele espera, a confiar que todos os dias Deus, ele vai providenciar aquilo que precisamos, né? Se nós todos os dias nos dispusermos a ir buscar aquilo que Deus tem para nós. Então todos os dias Deus mandava o maná, o pão do céu para aquele povo, o povo hebreu, e todos os dias eles tinham que buscar. E Jesus também nos ensinou essa dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus todos os dias, não só nos momentos de necessidade, não só nos momentos difíceis, mas também em todos os dias, em todas as circunstâncias. Nós temos que sempre priorizar o Senhor e a sua palavra em nossas vidas, né? Quando Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, e uma determinada parte dessa oração, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Jesus, ele nos ensinou a orar pedindo a providência para cada dia. E o amanhã? E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. O amanhã Deus vai providenciar. A nós cabe estar na presença de Deus. A nós cabe bendizer com a alma ao Senhor. E tudo que há em nós tem que bendizer o seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Aqui o Salmo 103, versículo 3, diz: Ele é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O perdão dos nossos pecados
ele vem através do Senhor. Lá em Romanos, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, desde que o pecado entrou na humanidade, através do primeiro casal a qual Deus criou, Adão e Eva, o pecado passou a todos os homens. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E o pecado é algo terrível. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, né? O pecado, ele produz morte, ele produz destruição, né? Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui no Salmo 103, versículo 3, diz, aliás, versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus é quem tem poder para perdoar todos os nossos pecados, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer redimir a nossa alma, Ele quer curar todas as nossas enfermidades, louvado seja o nome do Senhor, através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há perdão, né, para você. Talvez você que está ouvindo essa mensagem ainda não tenha aceitado Jesus como Salvador. Talvez você que está ouvindo essa mensagem seja alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você que está ouvindo essa mensagem seja alguém que ainda não tomou a sua decisão de fazer uma aliança com Deus, de confessar Jesus como teu Salvador. Mas você tem a oportunidade, no momento que você está ouvindo a palavra de Deus, você tem a oportunidade de decidir fazer uma aliança com Deus, confessando Jesus como teu Salvador. O Salmo 103, versículo 3, ele declara, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, né? É Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que se nós dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, né? Enquanto o ser humano ele vive uma vida distanciada de Deus, porque o pecado, ele distancia o ser humano de Deus. Lá em Isaías, a palavra do Senhor diz, né, que são as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Enquanto o ser humano vive na vida do pecado, ele vive separado de Deus, distanciado de Deus. Mas no momento que ele ouve a palavra de Deus, e ele crê na palavra de Deus, e ele decide se arrepender dos seus pecados, ele decide confessar o seu pecado e abandonar aquele pecado, ele alcança a misericórdia de Deus. Sim, porque a palavra de Deus, ela declara, aquele que encobre o seu pecado, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não importa o que você tem feito, não importa o que o ser humano tem praticado, o que importa é o desejo de mudança. É o desejo, né, de receber o perdão, de receber a misericórdia de Deus. Enquanto a vida há esperança, né? Você que já serviu a Deus, você que está ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, né? É Deus quem perdoa. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A palavra do Senhor diz, o que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Se o ser humano errar, pecar, e dobrar os joelhos e pedir perdão, e deixar aquela atitude, né? O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a misericórdia de Deus, ela está disponível para toda a humanidade. A misericórdia de Deus está disponível para todo aquele que procura o Senhor. Amém? A misericórdia de Deus está disponível. Mas o ser humano precisa crer. O ser humano precisa confiar. O ser humano precisa fazer aquilo que está escrito no Salmo 37, versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Né? O ser humano precisa confiar no Senhor. Né? Aqui a palavra de Deus, no versículo 4, Salmo 103, versículo 4, diz: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Irmãos, é Deus quem redime a nossa alma da perdição. Existe a perdição, existe a condenação, existe a salvação eterna e a condenação eterna. Amém? Existe o céu, existe o inferno. Mas a decisão de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno, de quem vai receber a salvação eterna, de quem vai receber a vida eterna, quem vai receber a condenação eterna, isto depende de cada ser humano. Amém? Esta decisão não depende mais do Senhor. Não. Deus já enviou Jesus para nos salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe a condenação eterna e a salvação, a vida eterna. Mas a decisão para onde o ser humano vai após a morte está nas mãos dele, do ser humano, enquanto ele vive nesse mundo. Enquanto ele está vivo, ele tem a oportunidade. Ele tem a oportunidade de passar das trevas para a luz. Ele tem a oportunidade de sair do estado de condenação e aceitar a salvação. Né? Ele tem esta oportunidade. A palavra do Senhor diz, né? Jesus falou: aquele que me segue, ele não andará em trevas, porque terá a luz da vida. Jesus é luz, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. O ser humano precisa entender que treva significa pecado, desobediência. Por que Deus, ele não tolera o pecado? Ele até tolera, mas ele não aprova o pecado. Por quê? Se aparentemente o pecado, ele proporciona até um certo prazer, uma certa satisfação, uma certa alegria, talvez, né? Porque se fosse ruim, ninguém queria. Mas por que Deus não aprova o pecado? Será que você já parou para pensar? Por que Deus não aprova as coisas erradas? O pecado, o adultério, a prostituição, a desonestidade. Por quê? Se aparentemente essas coisas trazem um certo benefício ao ser humano. Sabe por quê? Porque, como diz lá em Isaías, a palavra do Senhor diz: são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus não aprova o pecado, porque o pecado separa a criatura, que somos nós, o ser humano. O pecado separa a criatura do Criador. E Deus, ele nos ama. Ele quer nos trazer para ele. E o pecado, em vez de nos trazer para Deus, faz afastar o ser humano de Deus. Você vê que Deus nos ama de uma tal maneira que ele enviou Jesus para nos salvar. Jesus sofreu o martírio do Calvário. Ele foi açoitado. Ele foi humilhado. Né? Rasgaram as vestes dele. Açoitaram ele. Ele derramou o sangue puro. Ele sofreu. Ele foi crucificado. Tudo isso para nos resgatar. Tudo isso para nos proporcionar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele pode perdoar os nossos pecados. Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer nos conceder a vida eterna. Então nós vemos que Deus, ele nos ama de uma maneira tão maravilhosa que ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E o pecado, as nossas iniquidades, a palavra do Senhor diz lá em Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso Deus não aprova o pecado, porque separa o ser humano de Deus. E Deus quer trazer o ser humano para junto dele, para perto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Deus quer trazer o ser humano para perto dele. Se você lê a palavra de Deus, que está escrita
Lá em João capítulo 14 em diante, a palavra do Senhor diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eis que vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para vos buscar, para que aonde eu estiver, esteja, para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele foi para o céu preparar lugar, com o objetivo de buscar aqueles que aceitam ele como Salvador, para viver eternamente com ele. E a única coisa que atrapalha o ser humano de viver eternamente com Deus é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado engana e destrói. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você que está assistindo esta mensagem, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, não perca tempo. Aceita Jesus como teu Salvador. Aceita o perdão de Deus. Se torne uma nova criatura em Jesus Cristo. Seja um participante, um herdeiro da vida eterna através de Jesus. Não há nada nesse mundo que se compare com aquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra do Senhor diz que as coisas que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para conceder à humanidade, ao ser humano, mas o ser humano precisa usar de uma maneira agradável a Deus o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha, e escolher a salvação, e escolher o perdão, e escolher a vida eterna. O ser humano vive nesse mundo como se ele fosse ficar aqui para sempre. Nós não estamos nessa terra para sempre. Nós estamos aqui de passagem, meu irmão. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, meu amigo. O ser humano, ele dura neste mundo talvez 80 anos, 90 anos. Se chegar a 100 é exceção. São poucas as pessoas que duram 100 anos. O que quer dizer isso? É que nós estamos aqui de passagem. E as pessoas às vezes se entregam tanto a esta vida que acabam perdendo o principal. Acabam perdendo a vida eterna. E pare para pensar. A vida eterna é uma vida que Deus nos proporciona através de Jesus. Não tem como obter vida eterna se não for através de Jesus. Porque João 14,6 diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, as pessoas às vezes amam tanto essa vida, se entregam tanto a essa vida, como se fossem viver aqui eternamente, e não vão. A nossa vida nesse mundo é passageira. É transitória, é passageira, mas a vida que Deus nos oferece em Jesus Cristo, ela é eterna, ela terá início e nunca terá fim, e lá é tão maravilhoso que a Bíblia diz que lá não haverá pranto, nem dor, nem morte. Lá diz a palavra do Senhor que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Então é bem melhor o ser humano despertar e atentar para a palavra de Deus. Saber que Deus nos oferece algo incomparável. Deus nos oferece algo maravilhoso, algo eterno, a vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Deus, ele quer que nós venhamos nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemo: necessário te é nascer de novo. Se você quiser ver o reino de Deus, ele tinha que nascer da água e do Espírito. Como é que se nasce de novo? Quando o ser humano confessa Jesus como Salvador. Aí Deus nos recebe como filho. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós ganhamos o poder de ser feitos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz, Jesus falou, Jesus disse, a palavra do Senhor declara, Jesus falou: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, que é o povo hebreu, o povo de Israel. Mas todos quanto me receberam, deu eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você recebeu Jesus como teu Salvador, você vive a palavra de Deus, você ganhou o poder, a condição de se tornar um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus falou: eu vim para os que eram meus,
Ele veio para o povo judeu, a nação biológica, parente de Jesus. Ele veio primeiro para o povo judeu. Eu vim para os que eram meus, mas os meus me desprezaram. Os meus não me receberam. Aí ele diz, mas todos quanto me receberam, deu eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, meu querido irmão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que você possa tomar a decisão mais importante da tua vida, que vai repercutir eternamente, é confessar Jesus como seu Salvador. Aqui no Salmo 103, versículo 4, a palavra de Deus diz, Salmo 103, versículo 4, versículo 3 em diante, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4, quem redime a tua vida da perdição. Só Deus, só Ele, através de Jesus Cristo, tem poder para redimir, para retirar, para resgatar nossa vida da perdição. Só Deus, não há outro. Não há A, nem B, nem C, não há outra. A Bíblia diz lá em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É somente através de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Só Deus faz isso por nós, louvado seja o nome do Senhor. Só Deus pode nos dar esta vitória. Só Deus pode nos conceder o reino eterno. Glória a Deus. Então, meu amado, meu querido ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus, Ele nos convida a bendizer o seu nome. Deus, Ele nos convida a estarmos para sempre na presença dEle, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Ele é maravilhoso. Amém? Aqui a palavra de Deus, no Salmo 103, versículo 5 diz, que Deus, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos concede a vitória. É só Ele. A palavra de Deus diz, para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Não há para onde correr. O melhor lugar para estarmos é na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, meu amado, meu querido ouvinte da palavra de Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, a palavra de Deus declara, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. É tempo de buscar a Deus. Eu me recordo daquela passagem sobre o rico e Lázaro. A qual a palavra de Deus diz que quando o rico morreu, ele foi levado para o Hades, né? E ali ele sofria atormentado naquelas chamas. E quando ele viu Abraão ao longe, Lázaro no seio de Abraão, no paraíso, ele queria que o pai Abraão pedisse a Lázaro para molhar o dedo, para pingar na língua dele. Mas ele foi dito para ele, olha, não pode, porque é um abismo que separa. Quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para esse lado aí. Aí ele disse, então deixa eu voltar, para me avisar os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Aquele homem queria buscar a Deus, queria voltar, já quando era tarde demais. Amém? Era tarde demais, ele já havia morrido. O rico morreu e Lázaro morreu. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E o rico foi levado, não porque era rico, talvez porque, com certeza, porque não praticava a palavra de Deus, não tinha compromisso, aliança com Deus. E ele foi levado para o lugar de tormentos, né? Foi levado para o lugar, para o Hades. E ali ele sofria, atormentado naquela chama, aquele homem, né? E ele queria voltar, e disse: olha, pai Abraão, deixa eu voltar, porque eu tenho 5 irmãos, e eu quero avisar eles, para eles não virem parar nesse lugar terrível. Aquele homem, ele queria voltar, ele queria buscar a Deus, ele queria anunciar a palavra, só que já era tarde demais. Por isso que enquanto a vida há esperança, enquanto você vive neste mundo, enquanto o ser humano respira, enquanto ele vive, ele tem a oportunidade de receber a salvação, de receber o perdão, de ser um herdeiro do reino dos céus. Mesmo que a pessoa esteja convalescendo, num estado terminal no hospital, se ela ainda estiver gozando da consciência, se ela ainda estiver com os seus sentidos ativos, e alguém chegar naquele último momento, faltando talvez 1 minuto, e oferecer Jesus para aquela pessoa, expor as escrituras e perguntar: você deseja aceitar Jesus? E aquela pessoa naquele último momento, no estado terminal, ela dizer: eu quero, eu aceito Jesus como Salvador. A partir dali, se aquela pessoa falecer, ela vai para o paraíso, vai para o reino dos céus. Por quê? Porque em vida que nós decidimos o nosso estado eterno final. É em vida, neste mundo, que nós decidimos o nosso estado eterno final. Se nós vamos passar a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Nós vamos passar a eternidade na vida eterna ou na condenação eterna. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Então o tempo do ser humano se redimir com Deus é enquanto ele vive. Porque a palavra de Deus, ela diz: depois da morte, segue-se o juízo. Então, depois da morte já está decidido, né? Não há mais o que fazer. Mas enquanto o ser humano vive, ele tem a oportunidade. Pastor, cite mais um exemplo sobre isso. Falando sobre que é em vida que nós temos a oportunidade. Vou citar um exemplo para você. Quando Jesus foi crucificado, com ele foi crucificado 2 malfeitores. Sim ou não? Amém? Um à direita, outro à esquerda. E um deles zombava de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, se livra e livra a nós também. Né? Um deles zombava, o outro, que estava do outro lado, disse: rapaz, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este Jesus nenhum mal fez. E ele disse: Senhor Jesus, aquele malfeitor que estava do outro lado. De um lado estava o que estava reclamando, e de outro lado estava um que disse assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que foi que aconteceu? Esse malfeitor que foi crucificado do lado de Jesus, que falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não falou nada para aquele que estava zombando, mas para aquele que recorreu a Jesus, mesmo no finalzinho da vida, enquanto a vida há esperança. Aquele que recorreu a Jesus, mesmo no finalzinho da vida, Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Então, meu amado, enquanto a vida há esperança, você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, você que sente-se bem quando ouve a palavra de Deus, você que gosta de ouvir a palavra, saiba que esse prazer que você tem em ouvir a palavra, mesmo sem você ter aceitado Jesus como Salvador, já é o Espírito de Deus te chamando, te convidando. Saiba disso. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, enquanto você vive a esperança, você tem a oportunidade de sair das trevas para a luz, de sair da condenação para a salvação. Uma certa feita, Jesus
estava pregando e chegou alguém para ele e disse assim: Senhor, eu te seguirei para onde quiseres, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Sabe o que foi que Jesus disse? Aquele homem chegou para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Jesus falou algo revelador, algo fundamental. Ele disse: deixa os mortos sepultar os mortos. Será que Jesus estava desprezando o sepultamento do pai daquele homem? Não. Jesus estava nos ensinando algo precioso, algo marcante, algo fundamental acerca da salvação e do reino dos céus. Amém? A pessoa sem Jesus, ela precisa de Jesus, receber Jesus para ela ter vida. Por isso Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a vida. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele vem nos conceder a vida eterna. Então aquele malfeitor, falando da crucificação, foi crucificado um malfeitor à direita de Jesus e outro à esquerda. Amém? Um zombava, o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele que zombava, Jesus não falou nada. Mas o que recorreu a ele mesmo no finalzinho da vida, Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, morreu os dois malfeitores. Aquele que zombava e aquele que recorreu a Jesus no final da vida. E Jesus também morreu. Mas eu creio que aquele que Jesus falou ainda hoje, porque Jesus sabia que ia falecer naquele mesmo dia, né? Jesus sabia que ia morrer naquele mesmo dia, estava crucificado. Ele disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O que Jesus falou, ele cumpriu. Aquele homem que recorreu a Jesus no final da vida, ele recebeu a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você vive, enquanto o ser humano vive na face da terra, ele tem a oportunidade, a maior oportunidade. E as oportunidades, muitas vezes, como o pessoal fala, ela vai e não volta. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Há quem diga, às vezes, quando a gente evangeliza, né? As pessoas dizem assim: não, eu vou aceitar Jesus quando eu estiver bem velhinho. Eu vou curtir a vida primeiro, vou fazer o que eu quiser. Quando eu estiver bem velhinho, eu vou e aceito Jesus. Muito bom, né? Muito interessante, muito esperto, né? Só que isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. A Bíblia diz para a gente não andar ansioso pelo dia da manhã, porque a gente não sabe o que acontecerá amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então o que eu entendo? Que o amanhã pertence a Deus. A pessoa dizer que vai deixar para aceitar Jesus só quando estiver bem velhinho, vai curtir o pecado, vai curtir as coisas deste mundo primeiro, é muito perigoso. Por quê? Porque e se a pessoa tiver um infarto fulminante e não der tempo ela confessar Jesus? Perdeu a oportunidade. E se a pessoa for passando na rua, né, que Deus defenda, Deus o guarde, mas a gente sabe o que acontece. E a pessoa sofreu um acidente fatal, que não dá tempo para fazer nem dizer ai. Perdeu a oportunidade. Então é muito perigoso a pessoa deixar para amanhã aquilo que ela pode fazer hoje. Porque o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos que hora o Senhor Jesus vai voltar, né? Para buscar a igreja. Os discípulos perguntaram: Senhor, qual será o sinal da tua vinda? Quando acontecerá tudo isso? Jesus disse: a vós não pertence saber os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Né? Não pertence. Só o Pai sabe. O Filho não sabe, os anjos não sabem, só o Pai. Então nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. E duas coisas podem vir de repente: a morte ou o Senhor Jesus. Se a morte vier e a pessoa não houver aceitado Jesus, perdeu a oportunidade. Como aquele rico, daquela passagem bíblica do rico e Lázaro. Né? Muitos até dizem que é uma parábola, mas é uma passagem bíblica. Jesus contou algo que aconteceu. Aquele homem rico, ele vivia esplendidamente. Né?
E a morte veio e ele não estava preparado e ele foi levado para o Hades. E Lázaro, por certo, era justo, foi levado para o seio de Abraão. Eu creio que Lázaro era justo, porque quando a Bíblia fala, em algumas traduções fala que ele foi levado, o Lázaro, para o seio de Abraão. E outras traduções diz que foi para o paraíso. Quando a palavra fala o seio de Abraão, Abraão foi considerado o amigo de Deus. Faz uma referência, uma alusão a Abraão. Né? Abraão foi considerado amigo de Deus, o pai da fé. Abraão foi aquele que creu em Deus. Isto lhe foi imputado por justiça, como justiça, louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que Lázaro, ele era justo, por isso ele foi levado para o paraíso. Ele era alguém que servia a Deus mesmo na dificuldade. Há um versículo lá em Apocalipse que diz: tendo pouca força, não negaste o meu nome. Às vezes a gente quer receber tudo para servir a Deus, mas em Apocalipse diz: tendo pouca força, não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o amanhã pertence a Deus. O ser humano precisa se reconciliar com Deus enquanto é dia, enquanto há tempo. Por quê? Porque mesmo no finalzinho da vida, o ser humano tem a oportunidade. Agora, se ele deixar a oportunidade passar, né? Depois da morte não tem mais como. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus, Jesus morreu por você. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceita Jesus como teu Salvador. Se você mora em outro estado, em outra cidade, procura uma igreja próximo da tua casa e te entrega a tua vida ao Senhor. Faz o que está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aceita Jesus, aceita o perdão, a salvação, a vida eterna, enquanto há vida, enquanto você vive neste mundo. É enquanto há vida. Aquela outra passagem bíblica que diz, né, que um homem plantou ali as suas plantações e os seus campos ali produziram em abundância. E aquele homem, ele pensou consigo: que farei? Eu não tenho onde recolher as minhas plantações, a minha colheita. Eu vou destruir os meus celeiros e vou reconstruir maiores. E ali eu armazenarei toda a minha colheita. Né? Armazenarei toda a minha colheita. Aquele homem, ele se achava em uma boa situação. Aquele homem se achava resolvido materialmente falando, né? Financeiramente falando. Mas ele disse: vou destruir os meus celeiros, vou destruir os meus celeiros e vou reconstruir maiores. E ali eu vou armazenar toda a minha colheita. E vou dizer à minha alma: alma, tem muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga. Foi isso que ele pensou consigo. Isso que ele declarou. Mas a palavra de Deus diz, né, que Deus olhou para ele e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado e para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado e para quem será? Sabe o que significa isso? Que o tempo do ser humano se reconciliar com Deus é enquanto ele vive. O tempo dele se preparar para encontrar com Deus é enquanto ele está vivo. Depois que morre não adianta mais. Por isso, é o maior engano as pessoas dizer, às vezes quando a gente evangeliza: eu vou aceitar quando eu estiver velhinho. Eu vou curtir a vida primeiro, depois, quando eu estiver bem velhinho, eu aceito. E se não der certo? E se a morte vir primeiro? E se acontecer algo na vida que a vida venha a ser ceifada? Ou se Jesus voltar? Duas coisas podem nos pegar de surpresa: a volta do Senhor Jesus ou a morte. São duas coisas que podem vir de repente. E para essas duas coisas, tanto a volta de Jesus como a morte, nós temos que estar preparados. Sim. Pastor, e como é que eu vou saber quando é que Jesus vai voltar? Como é que eu vou saber quando que a morte vem? Você não precisa saber quando Jesus vai voltar e nem quando você vai partir dessa vida para outra, quando você vai morrer. Você não precisa saber. O que cabe a nós? Estar preparado. Nós temos que se preparar. A palavra do Senhor diz: prepara-te, Israel,
para te encontrares com o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso se preparar. Aquela parábola, aquela passagem bíblica, lá de Mateus, capítulo 25, né? Mateus, capítulo 25, se eu não me engano. A parábola das 10 virgens, né? Ela fala sobre essa preparação que aquele que serve a Deus, que quer ir para o reino dos céus, tem que ter. Fala sobre isso, né? Essa passagem de Mateus capítulo 25, Evangelho de Mateus capítulo 25, fala sobre a parábola das 10 virgens, das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. É preciso uma preparação nessa vida para entrar no reino dos céus. As loucas, elas não tinham azeite. Elas eram, a Bíblia chama ela de louca. E o que é loucura na Bíblia? A palavra do Senhor diz o nécio, o que é nécio? Diz o louco no seu coração, não há Deus. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Loucura, segundo a Bíblia, é a pessoa deixar de crer em Deus. É a pessoa deixar de crer na palavra de Deus. É a pessoa desprezar Deus, viver uma vida inteira em função de si mesmo e esquecendo-se de Deus. É muito sério a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, os anjos caídos, né? Mas também para todas as pessoas que se esquecem de Deus. O ser humano não pode viver a vida inteira em função de si mesmo, não deve fazer isso, ele não deve. Ele até pode, mas ele não deve. Viver a vida inteira em função de si mesmo e se esquecer de Deus. Porque essa vida é passageira e Deus nos oferece a vida eterna. Então, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas. Elas não se prepararam para encontrar com o noivo, que se chama Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo. E 5 daquelas virgens, elas eram loucas, despreparadas, elas eram imprudentes. Elas eram descuidadas com a vida. Semelhante, parecido com aquele homem, né, das plantações que produziu com abundância e reconstruiu os celeiros. Ele iria fazer isso e armazenar ali toda a sua fortuna, toda a sua colheita, e ia viver descansando, curtindo, né, se beneficiando. E Deus disse: louco, esta noite impedirá a tua alma. Aquele homem não se preparou. Essas 5 virgens também de Mateus 25 não se prepararam. E aí, havia ali também em Mateus 25, 5 virgens que eram prudentes. Prudência significa cuidado, né? Então, aquele que quer entrar no reino do céu, ele tem que aceitar Jesus e ser prudente, cuidadoso. A Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo. Sabe por quê? Porque os dias são maus, né? Remir o tempo porque os dias são maus. A gente aproveitar o tempo que Deus nos concede para vivermos na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Então 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas eram despreparadas, eram relaxadas. E as prudentes, elas eram cautelosas, eram cuidadosas com a vida, para se encontrar com o noivo. E o noivo é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que quiser se encontrar com Jesus precisa se preparar. Precisa uma preparação. Amém? Precisa. Sabe o que Jesus disse para os judeus? Alguns judeus que criam nele. Eu amo a palavra de Deus. Sabe o que Jesus disse? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos observado um evangelho que tem sido pregado aí no mundo todo, um evangelho sem compromisso. As pessoas vêm para Jesus e continuam como estão. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo. O que eu vejo, uma das palavras que foi
primária, que foi o princípio da pregação do Evangelho, que João Batista começou a pregar dizendo: arrependei-vos, a palavra arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra do Senhor diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que é arrependimento? O arrependimento verdadeiro não é sentir tristeza pelo pecado, não, só isso não. O que caracteriza o arrependimento verdadeiro é a pessoa ver que o pecado engana e destrói, que o salário do pecado é a morte, e ela sentir que Deus reprova o pecado, e que o pecador, se não se arrepender, ele vai ser condenado, e a pessoa abandonar o pecado e aceitar Jesus e a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz: o que cobre o seu pecado nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como a misericórdia de Deus alcançar alguém que não decidiu no seu coração abandonar o pecado, abandonar as coisas que Deus reprova. Deus reprova o pecado porque o pecado afasta a criatura do Criador. Deus reprova o pecado porque o pecado leva o ser humano ao Hades, à perdição. Como é que Deus vai aprovar pecado? Não vai. E nós temos visto um evangelho de facilidade, de prosperidade. As pessoas vêm para Jesus e continuam como estão. Eu sei, eu sou pastor, já tenho 17 anos de fé, pela misericórdia de Deus. É pouco tempo, mas pela misericórdia de Deus estou prosseguindo. Mas eu sei que as pessoas têm que vir como está. Vim como está. Para vir, vem como está. Agora vem, mas depois deixa Deus mudar. Deixa Deus fazer a mudança na tua vida. Dá lugar, amém? Para Deus te mudar, para Deus te libertar. Porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. A palavra do Senhor diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Se alguém professa estar em Jesus Cristo, não pode viver no pecado. Não. Porque Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Amém? A palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor diz: ninguém vos engane com palavras vãs. A gente vê aí um evangelho de facilidade. As pessoas vêm, aceitam Jesus e continuam no pecado, muitas vezes, né? Claro que tem as exceções, mas a gente vê muito isso. As pessoas continuam como estão. Mas eu louvo a Deus porque muitos têm vindo e têm aceitado Jesus e têm aceitado também a palavra. Têm sido transformados pelo poder de Deus. Mas nós vemos em muitos casos um evangelho de facilidade. Mas a palavra do Senhor diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixa ninguém te enganar com uma pregação contrária à santidade, não. Não deixa ninguém te enganar com palavra de facilidade, não. O evangelho precisa renúncia. A pessoa, para aceitar Jesus, precisa renunciar. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e depois siga. A palavra do Senhor diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É muito sério a palavra de Deus. Então, meu amado, meu querido ouvinte da palavra de Deus, a gente fala, a gente prega, mas é com amor, pela sua alma, pela sua vida. Amém? Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta e estreito o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Temos que procurar entrar pela porta estreita. Olha só o que diz a palavra de Deus. Desde os dias de João Batista. Lembra de João Batista? Desde os dias de João Batista se faz violência ao reino dos céus, e por esforço se apoderam dele. Glória a Deus. Então, meu amado, meu querido ouvinte, aqui em Mateus 25 a palavra de Deus diz que eram 5 loucas, 5 virgens loucas e 5 prudentes. Quando o noivo veio, as que tinham azeite na lamparina entraram. As prudentes
Só entrou com o noivo aquelas que eram prudentes, aquelas que eram cuidadosas com a vida, com a preparação para esperar o noivo. O noivo vai vir, é Jesus Cristo, ele vai vir. Em breve, aquele que há de vir virá e não tardará, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não precisamos saber que hora que nós vamos partir dessa vida para outra, ou que hora que Jesus vem buscar a sua igreja. A nós só cabe estar preparados, louvado seja o nome do Senhor. Se preparar. E como é que nós nos preparamos? Aceitando Jesus como Salvador e procurando trilhar o caminho do Senhor. Trilhar o caminho da verdade, louvado seja o nome do Senhor. Trilhar os caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor são eternos. A Bíblia diz assim, ó, há caminhos que para o homem parece bom aos seus olhos, mas o seu final é de morte. O caminho que leva à vida é Jesus. É o caminho da renúncia, é o caminho da obediência, é o caminho da verdade. Amém? Glória a Deus, é o caminho da vida, louvado seja o nome do Senhor. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Você que já serviu a Deus e se afastou, se desviou, se afastou do caminho do Senhor, talvez porque se decepcionou talvez com seu pastor, talvez porque se decepcionou com o diácono, com o evangelista, com o presbítero, ou com o irmão, ou talvez porque teve uma decepção familiar, ou em casa, ou com um amigo, não sei qual foi o motivo que te levou a abandonar os caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que os homens são falhos, amém? Os homens são falhos, mas Deus não te decepciona nunca. Nenhum motivo justifica o ser humano viver afastado de Deus. Naquele grande dia o ser humano não vai poder se justificar. Senhor, eu te abandonei por isso, por causa do irmão fulano de tal, eu te abandonei por causa disso, por causa daquilo, porque foi isso que aconteceu. Não vai justificar. Pode até falar, mas não vai justificar. Nada justifica viver afastado de Deus. Nada. Volta para Jesus. Amém? Eu sei que essa mensagem ela vai ser postada, os irmãos compartilham, é uma bênção, amém? E ela vai chegar em outras cidades, em outros estados, e muitas pessoas irão ouvir. Então você que já serviu a Deus e se afastou, volte para os caminhos do Senhor. Jesus te ama. Lembra da passagem do filho pródigo? O pai fez uma festa para receber aquele que se distanciou e voltou. A festa no céu. Duas coisas provocam a festa no céu. Quando um pecador se arrepende e aceita Jesus pela primeira vez, a festa diante de Deus. E quando alguém se reconcilia com Deus, glória a Deus. Aleluia. A festa diante dos anjos de Deus. Então volta para o caminho do Senhor. Amém? Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, é tempo de você aceitar. A palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Confessa Jesus como teu Salvador, para você se tornar uma nova criatura, para você receber a salvação e você nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar essa live, mas eu quero pedir que depois, quando terminar essa mensagem, eu vou publicar ela, você compartilha a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se alguém está enfermo, Jesus pode te curar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Eu vou orar. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então eu vou estar orando. E você vai orar junto comigo. Amém? E Deus pode curar a sua enfermidade. Se você está passando por um período de provação, de tentação, vamos orar e Deus vai te dar a vitória. Amém? Eu te convido a orar junto comigo. Glória a Deus. Vamos orar? Eu vou estender aqui a minha mão. Você também estende a sua mão aí na sua casa, nós vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nesse momento, meu Deus, eu abençoo, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, que está vendo esta mensagem. Senhor, se alguém se encontra enfermo,
com alguma enfermidade, que desde o alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor venha passar com teu poder, e que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, eu ordeno que bata em retirada dessas vidas, em o nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Que essa pessoa seja curada, que essa pessoa sinta o toque do Espírito Santo, que ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, que ela seja curada, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, que o Senhor venha curar esta pessoa, venha libertar esta pessoa, Senhor, alguém que possa estar passando por um período de provação, de tentação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, liberta esta pessoa desta tentação do inferno, desta força maligna, desta opressão, desta depressão, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo cada pessoa, meu Pai, que está me ouvindo e me vendo neste momento, em nome de Jesus. Ser curado, ser liberto, ser abençoado, receba a cura, a saúde e a libertação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.